Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e hoje eu vou apresentar para vocês o KNSC11, o FII CRI da Quineia, que tem diversificação dentro dos instrumentos de CRI, tanto com indexação em IPCA, quanto com indexação em CDI. Esse aqui é o relatório de setembro de 2023, o relatório mais recente do fundo. É um fundo que tem um patrimônio líquido de 1,2 bi, e a indexação dele em IPCA tem uma taxa de 8,19% ao ano, e a de CDI 3,63% ao ano. Então, é uma taxa muito boa, uma taxa mais alta um pouco, né, do que os outros FIIs de CRI da Quineia. Então, a parcela investida em CRI em IPCA corresponde a 63% do patrimônio líquido, então a exposição maior é no IPCA, mas ele tem uma exposição também de 43% do patrimônio líquido ao CDI, né, a essa taxa aqui de 3,63. Então, é CDI mais 3,63 e IPCA mais 8,19 ao ano. Ele é um fundo recente, então está fazendo 3 anos agora, em outubro de 2023, e ele cobra uma taxa de 1,2% ao ano, né, de taxa de administração. E aqui ele fala um pouquinho que a gente teve uma distribuição de rendimentos menor. A gente pode olhar aqui no site do Status Invest as distribuições de rendimento dele. A gente vê aqui em 2023 esse verdinho, e a gente teve essa queda aqui, né, de rendimento nesses últimos meses por conta da inflação que foi mais baixa. Então a gente tem no gráfico aqui, dá para perceber, né, que os verdes do 2023 estão mais baixos do que os 2022, e está em queda, né, desde maio aqui mais ou menos, né, agosto recuperou um pouquinho, em setembro, então tem uma distribuição a menor aí. E ele fala, né, que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem a variação do IPCA referente a 2 meses anteriores à apuração dos resultados. E aí ele fala que o resultado, né, de julho foi 0,12 e de agosto 0,23. Então foi uma inflação bem baixinha, e como ele tem uma parte indexada à inflação, o rendimento ele fica menor, né, ele tem que pagar um rendimento menor. Então, os patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês. Então, não tem problema na carteira de investimentos, né? Não tem qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos. Então, ele já explica para o cliente por quê. Para o cotista, porque o cotista é muito preocupado com isso. Então, quando diminui a distribuição de rendimentos do fundo, normalmente os cotistas vendem as cotas, reclamam, né? E o preço da cota cai no mercado. Então, a gente vê que o preço da cota teve uma queda recente por conta da diminuição do rendimento do fundo. Então, ele fala aqui, ele fala do CDI, ó. Então, tem uma parte da carteira que está indexada ao CDI, como a gente viu, e embora esse indicador apresente tendência de queda nos próximos meses, né, então o governo está diminuindo aí o CDI, o consenso de mercado ainda indica um patamar de Selic próximo de 2 dígitos ao final do ciclo de corte da taxa básica. Então, a Selic deve ficar aí, né, segundo eles, aí, acima de 10%, acima de 2 dígitos. Então, a remuneração dessa parte, indexada a CDI, ainda assim vai ficar interessante. Fala das movimentações do fundo, operações compromissadas reversas. Então, o fundo ele tem uma alavancagem também em torno de 10,7% do patrimônio líquido. Essas compromissadas reversas, eles dão um ativo como garantia com recompra, né, eles garantem a recompra, eles têm que pagar uma taxa enquanto tiver essa exposição para quem fez essa operação para eles, né? Então, tem um custo de alavancagem, e esse custo de alavancagem eles acham que vale a pena por conta do carrego que eles acham interessante, ou aproveitar uma oportunidade pontual para fazer uma compra de ativos para a carteira. Então, aqui o resumo da carteira do fundo: o CRI 63%, de inflação mais 8,19%, e 43% em CDI mais 3%. Né? Se você somar aqui, vai dar mais de 100%. Então, dá 110% somando tudo aqui, ó, caixa e cotas de FII. Isso aqui é por causa da alavancagem, né, de 10%, justamente por conta das compromissadas. Então, a alocação total para o indexador: CDI 39,7%, IPCA 57,9%. A maioria é residencial, né, dos devedores, escritórios e logístico. Então, o fundo tem uma liquidez interessante, 2,67 milhões por dia.
E a gente vê nesses últimos anos, logo quando ele foi lançado em 2020, 2021, a cota patrimonial, ela ficava abaixo da cota de mercado. Então ele tradava com ágio aqui durante esse tempo, né? Então a partir de 2022 aqui mais ou menos, que ele começou a diminuir, né, essa questão do ágio, né? E hoje está negociando com deságio. Informações contábeis do fundo. Então aqui tem os resultados mensais, rendimentos mensais. A gente olha aqui para a taxa DI Gross Up, que é descontado já o imposto, os 15% de imposto. Então nesses últimos 4 meses, ó, o fundo ele teve uma rentabilidade pior do que o CDI. Só que nos últimos 6, ele teve uma rentabilidade aí bem superior ao CDI. Então, esse movimento aqui, ó, esse movimento que está mais baixo, que vai a distribuição mais baixa do que o CDI, fez com que muitas pessoas acabassem vendendo o preço da cota, pressionando, né, o mercado secundário dele para baixo. E aqui a gente vê pela cota diária do fundo, eles fazem um preço aqui da cota de forma que você tenha mais ou menos a remuneração comprando esse preço. Então, o preço que eles previram aqui, o mais barato é R$ 89,50. Se vocês forem olhar aqui, ó, ele está em R$ 88,50. Então, eles nem previram essa queda aqui nessa tabela de sensibilidade. Então, você pode acrescentar um 0,30 aqui mais ou menos, ó. Então, vai dar 8,75 yield e um 7,50 de yield descontado já a taxa de administração de 1,2. Então, IPCA mais 7,5 aqui para quem comprar cota nesse valor. A carteira de ativos dele é longa, porcentagem maior aqui de concentração de 5,3%. Então a gente vê, são vários CRIs aqui com devedores diferentes, vários emissores também diferentes, né? Vert, Opeia, Tru, Virg, né? Tem vários quantitativos aqui, 76 ativos no total, né? E essa é a carteira do fundo. Então, o fundo ele tem também esse site, né? Que é o site direto lá da Quineia, quineia.com.br/fundos, e aqui ele fala, ó, o início do fundo, agosto de 2020, taxa de administração 1,2% ao ano, sem performance. Aí está aqui a cota de marcação a mercado, né? Então, nesse último ano aí, o mercado ficou abaixo do patrimonial, está com desconto. E cota e taxa diária, ó, 88,70, né? Tem aqui ó, o IS dele, que é o IPCA mais 8,91. Então, IPCA mais 9 praticamente aí, descontada a taxa de administração, IPCA mais 7,70, né? Uma taxa excelente. Então, volume diário de negociação, distribuição de dividendos por cota. Então, você vê aqui, ó, o tanto que caiu aqui, estava 1,5, 1,5, caiu para 80, e essa última aqui 0,75, né? Então, teve uma queda considerável nos rendimentos do fundo por causa das deflações. E esse é um fundo da Quineia, esse aqui é o regulamento do fundo. Ele é um fundo que é para investidores em geral, né? Normalmente os fundos da Quineia que foram lançados há bastante tempo, eles eram para investidor qualificado. O investidor qualificado é aquele investidor que tem mais de R$ 1 milhão, ou então que é um profissional de mercado. Então só essas pessoas poderiam investir, e principalmente quem tinha conta, né, no Itaú, né, a Quineia do Itaú, para você investir nos fundos, o KNCR, o Canip, os fundos aí mais antigos, inclusive o KNRI, que mudou o regulamento recente, mas eles você precisava ser cotista do Itaú Personalité ou Private, para você poder investir nas cotas do fundo. O KNSC já é mais recente, então já nasce aqui para investidores em geral, e só que ele é um fundo misto. O KNCR, né, ele tem a parte de CDI, ele investe tipicamente em CDI, o Canip, índice de preço e inflação, e esse aqui não, é um misto entre as duas coisas. Então eles fizeram um produto, digamos assim, mais popular, né, e inclusive eles estão com um fato relevante aqui, eles convocaram a Assembleia para o dia 30 de outubro para discutir aqui a retificação aqui do número de cotas para desdobramento. Então, eles querem fazer desdobramento, número de cotas, então a cota, em vez de estar na base de 80 e pouco, 90, ela vai para 8, 9 reais. Então, tem aqui, ó, o número de cotas vai aumentar de 13 milhões para 130 milhões, e a cota vai sair de 90 reais para 9,04. Né? Então, quem tinha uma cota vai ficar com 10 cotas, vai ficar a mesma coisa, mas o preço da cota ela vai ser mais baixo, então a pessoa vai poder comprar mais com aquele dinheirinho que sobra, né? Então esse fundo ele tem, né, essas características aí, digamos assim, são mais populares, mais diversificado. É um fundo ainda recente, né, mas já tem mais de R$ 1 bilhão de valor de mercado, indexado principalmente aí, né, tanto a CDI quanto o IPCA, tem o público geral, né, e agora com o desdobramento de cota deve facilitar essa questão da compra
por pessoas que têm não sobra tanto dinheiro assim no final do mês, né, aquele poder aquisitivo, né, muito alto, você compra cota de R$ 10, né, R$ 20, R$ 30, você consegue investir qualquer valor nesse fundo. Então é isso que a gente tinha, né, para o vídeo de hoje, apresentar para vocês o KNSC, falar um pouquinho dele, que é um fundo ainda recente, mas que já está aí ganhando o espaço dele. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo sobre o fundo. Temos também aí o relatório de análise de fundos imobiliários, que o link também fica aqui embaixo do vídeo, e também de FIP e de FINFRA. É isso que a gente tinha para hoje, e até o nosso próximo vídeo.